E aí, 901, beleza? Vamos lá. Sem muita enrolação, vamos falar de um capítulo novo no livro novo. Falar sobre China. China, superpotência do século XXI. Mas, para que a gente entenda essas características da China como uma superpotência do século XXI, a gente precisa entender como isso surgiu, como isso evoluiu e quais são as características dos pontos positivos e dos pontos negativos voltados a essa grande potência que nós temos hoje no cenário político e econômico mundial. Levem em consideração que é uma potência que emergiu muito rápido por conta de alguns fatores. Fatores esses principalmente na questão dos investimentos econômicos externos. Desses investimentos externos. E esses investimentos externos vêm como uma condição e uma característica por conta basicamente de três fatores. A mão de obra barata, visto pela grande quantidade da população, leve em consideração que hoje que tem a maior quantidade de pessoas no mundo, então tem uma grande quantidade de pessoas, consequentemente nós temos aí uma grande quantidade de mão de obra barata. A questão da fragilidade das leis ambientais, visto que isso é bom pelo ponto de vista econômico das empresas que acabam se instalando nesse determinado território, até porque não existem leis muito rígidas e isso é um ponto positivo no investimento das indústrias. Lógico que na questão ambiental isso é um problema muito grande, mas isso é um fator que a gente vai ver mais à frente. E o terceiro é a questão da disponibilidade de infraestrutura. Leve em consideração que a China também é um dos maiores países do mundo e esse fator acaba disponibilizando uma infraestrutura muito grande. Infraestrutura essa de mobilidade da população, entre outros fatores, mobilidades industriais, entre outras coisas. Então, há um avanço tecnológico e econômico muito grande em relação a isso. Ao longo dos anos, algumas coisas foram mudando. Investimentos em pesquisa, em educação, em qualificação profissional. Isso acabou, de certa forma, influenciando cada vez mais esse desenvolvimento econômico. Leve em consideração, mais uma vez, as características que existem nesses investimentos. Uma vez que o governo ele busca investimento na educação, nos investimentos de tecnologia, de qualificação profissional, entre outros fatores, há uma melhora no ambiente industrial. E se há uma melhora no ambiente industrial, economicamente falando, o país ele vai se elevar. Mas a gente tem alguns problemas. Como eu falei, a questão ambiental é um dos principais problemas que existem dentro dessa nação gigante. Outros problemas, por exemplo, a questão da dependência externa de recursos. Uma vez que a disponibilidade de recursos não é um ponto forte do país asiático, dessa grande potência asiática, há uma dependência muito grande de fatores externos voltados a isso. A questão dos problemas sociais é um outro ponto que vem trazendo, de certa forma, muitos problemas para que a população viva de uma forma mais tranquila. Haveria a necessidade de muitos outros investimentos. Hoje, a China ela é conhecida como um país aberto de mercado. Como assim um país aberto? É uma economia socialista, mas que tem abertura capitalista. Como assim? Mas fica meio contraditória essa informação? Mais ou menos. Porque assim, ela deixou de ser uma economia socialista planificada para uma economia socialista um pouco mais aberta. Uma que tem um pouco mais de abertura ao capital externo. E isso basicamente é um ponto positivo para o crescimento industrial, para o crescimento das empresas e, consequentemente, para o crescimento econômico do país. Entretanto, os problemas sociais que existem na China são muito grandes, conforme nós já vimos algumas vezes também.
Por exemplo, quando a gente fala da questão econômica, a China, no mundo todo, ela só perde para a maior potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos, país esse que a gente já viu algumas vezes aí. Agora, na Ásia, é a maior potência econômica do mundo. Inclusive, ela está caminhando para que haja uma certa disputa, vamos dizer dessa forma, na questão econômica com os Estados Unidos. Entretanto, ela ocupa um lugar muito ruim no IDH. Ela está no ranking 90 no IDH. E isso é muito ruim, levando em consideração que existe uma contradição muito grande. Nas características econômicas ela está lá em cima e nas características sociais ela está aqui embaixo. Então, há uma certa contradição na hora de falarmos que a China ela está em pleno crescimento, que é um país desenvolvido, quando na verdade, economicamente falando, ela está acima desse crescimento econômico. É um país desenvolvido na questão econômica. Entretanto, nos aspectos sociais, ela deixa muito a desejar. A questão ambiental, por exemplo, uma vez que o país ele aceita muitas dessas empresas e tem uma fragilidade na questão ambiental, a gente vê que isso é um problema. A gente está aqui usando máscara há 2, 3 meses por conta de uma pandemia. Os chineses eles utilizam máscara já há muitos anos por conta da questão ambiental. O ar é altamente poluído e isso é um problema. Haja visto que a China é um dos piores países do mundo na questão ambiental. Existem algumas formas de melhorar isso e outras que acabam não sendo feitas da forma correta e aí nós temos todos esses problemas. Na questão demográfica, a população ela é concentrada, a grande densidade demográfica ela vai ser concentrada principalmente no litoral, onde estão colocadas as chamadas ZES, que são as Zonas Econômicas Especiais. Áreas essas voltadas basicamente para o crescimento econômico no litoral, uma vez que no litoral há uma grande facilidade de troca, de comércio entre outras nações pelos oceanos. Ok? Então, falamos rapidamente sobre algumas características do capítulo 15, a China, e aí na aula online a gente finaliza esse conteúdo. Beleza? Então, não deixa colocar um nomezinho aqui nos comentários para valer o seu ponto e a sua participação nesse vídeo. Valeu? Então, daqui a pouco a gente se vê na aula online. Valeu? Então, beijo no coração. Até a próxima. Tchau.